que dar a sua vida em favor dos seus amigos. Ele falava isso para os seus discípulos. E a Bíblia vai falar isso também de uma forma mais abrangente. Em João capítulo 3, verso 16, um dos versos mais famosos, diz: porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Olha, esse versículo aqui é quase o resumo daquilo que Deus é. É por isso que 1 de João 4, verso 8 vai dizer que aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Não é? E a manifestação do amor de Deus, a prova desse amor, foi de Ele amar-nos, sendo nós pecadores, a tal ponto que Ele entregou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para morrer em nosso favor. Agora, como falava o salmista, né, no Salmo 116, versículo 12, ele dizia: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito a meu favor? E ele aí vai refletindo no que poderia dar. Eu pagarei os meus votos, eu darei sacrifícios e tal. Mas é uma coisa muito interessante. Jesus Cristo, quando estava aqui nesta terra, depois dele falar para os seus discípulos, ensinar, demonstrar o amor em várias vertentes, ele depois foi falar uma palavra muito importante que talvez pode ser muito essencial para nós neste dia de hoje. Porque uma das coisas é, se Deus me amou tanto assim, como é que eu posso demonstrar meu amor por Ele? E Jesus, em João capítulo 14, versículo 15, ele vai falar aqui algumas palavras, não tantas, mas muito profundas, não é? Sobre como é que eu posso demonstrar o meu amor por Deus. Exatamente. E diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Tão simples. Se me amardes, Guardarei os meus mandamentos. Neste caso, se nós queremos provar o amor para com Deus, se nós queremos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro, precisaremos de guardar os seus mandamentos. Mas então, pastor, parece estar a trazer uma confusão aqui. Eu quero colocar aqui uma questão que não vou querer que o pastor responda agora. Exato. Porque se Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, parece que aparece o Paulo mais tarde e diz o seguinte: a salvação é pela fé. Pela graça. Exatamente. É pela graça, né? Mediante a fé em Jesus Cristo. Exato. Não precisa responder agora, talvez irá responder em frente. Seria uma discrepância entre aquilo que Jesus disse e aquilo que Paulo está a dizer? Ou talvez quando Jesus Cristo sobe aos altos céus, ele pense numa nova coisa? Ou pense numa nova coisa e revela para Paulo novas coisas? Então, fica à vontade, pastor, vai pensando nesta questão, mas antes de a gente chegar aí, gostaria que o pastor pudesse nos falar exatamente quais são esses mandamentos, não é? Diz: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Será que Jesus Cristo teria explicitado isto? Ou temos esses mandamentos que mostram o amor de Deus? Temos esses mandamentos que mostram que nós, guardando, estaremos realmente amando a Deus? Pastor. Muito obrigado, pastor. Falar a respeito dos mandamentos de Deus, nós deveremos primeiro voltar a nossa atenção para aquilo que é o contexto da lei, não é? No judaísmo, quando falo do judaísmo, é que tudo aquilo que na verdade tem a ver com a teologia, o Deus cristão, na verdade tudo parte lá desde o judaísmo lá, não é? Os judeus foram os primeiros receptáculos da mensagem, como fala Romanos capítulo 3, não é? Eles foram os primeiros receptáculos e eles reservaram aquela mensagem, protegeram a mensagem e foram avançando no meio dos judeus que eram enviados os profetas até chegar à época em que Jesus nasceu, não é? Ele veio, viveu com a humanidade naquele tempo, não é? Ele teve seus discípulos, deu os seus ensinamentos,
né? E nós vemos surgindo já como fruto da pregação desse evangelho, mas, em primeira instância, muitas regras das quais nós seguimos, apanhamos vindos de onde? Desde o judaísmo, lá no princípio, não é? E quando nós falamos sobre os mandamentos, estamos a falar também do quê? Da lei de Deus, né? Estamos a falar da lei, até porque Tiago 2, verso 10, vai mostrar que, na verdade, os mandamentos são, poderíamos assim considerar, artigos da lei de Deus, não é? São artigos da lei de Deus. E a lei, no contexto judaico, vem da palavra hebraica Torá. A palavra Torá, que significa lei, nos nossos dias tem muitas interpretações, e as principais interpretações são duas, não é? São duas interpretações que vêm, na verdade, de duas grandes civilizações que já revolucionaram o mundo. A primeira civilização é a civilização grega. Nós falamos ontem sobre a influência que os gregos têm até na atualidade, não é? Então, o mundo científico está muito dominado pelos conceitos gregos. E no contexto grego, falar de lei, a lei é interpretada como costume, não é? A palavra lei, monos, tem o significado do quê? De costume, né? Um estilo de vida, mas no sentido de costume mesmo, como se fosse uma tradição de uma dada sociedade, que pode variar de acordo com a sociedade local e povo e época, né? Então, é nesse sentido. Alguns olham para a lei de Deus como sendo essa coisa, um costume que era para um certo povo, mas não é válido para outro, não é? Então, essa é uma das alas. A outra ala é aquela que vem olhando para aquilo que a civilização romana trouxe. A lei, no contexto romano, lex, é interpretada como, no contexto do quê? Daquela situação do tempo da Idade Média, entre os suzeranos e o vassalo. Então, que até surgiu aquele provérbio, né? Aquele que tem poder manda, e quem tem juízo obedece. Então, a lei, nesse sentido, é tido como um jugo de escravidão, não é? A lei é tida como um jugo de escravidão. É por isso que, dentro do cristianismo, por exemplo, nos nossos dias, alguns consideram a lei como sendo um costume que não é para a nossa época, era para um certo povo lá, e outros interpretam a lei sob o ponto de vista do quê? De um jugo pesado, em que, na verdade, quando a pessoa tiver que obedecer à lei, então essa pessoa está na escravidão, está condenada, está sob um peso, uma carga, não é? Agora, no contexto judaico, na verdade, a palavra Torá não tem nem a ideia de um costume, mero costume de uma certa sociedade, não tem também nem a ideia de um jugo. A palavra Torá significa instrução, não é? Instrução. Então, a lei de Deus são instruções que Deus deu para que a humanidade possa seguir. Nesse caso, poderíamos dizer que a lei trata-se de um manual de orientação para a vida da humanidade. Exato. Como qualquer objeto que é criado por um criador ou por um fabricante, ele coloca um catálogo ou então um manual de instrução. Exato. Então, na verdade, a palavra lei nem deveria ser colocada como sendo lei. Devia ser colocada como manual de instrução. Exato. E seguindo o manual de instrução, estaremos realmente a mostrar o amor que nós temos para com Deus. Exato. Neste caso. E de forma genérica, o manual de instrução é toda a Bíblia. Uhum. Mas também, olhando para a Bíblia, encontramos lá, por exemplo, os 10 mandamentos, que são chamados da lei moral. Exato. Né? E que os estudiosos dividiram isso em duas partes. Uhum. Onde a primeira parte tem a ver com o homem e Deus, neste caso de forma vertical. E a segunda parte da lei tem a ver com a forma horizontal de homem para com o homem. Mas toda essa lei é dada por Deus, e ao seguirmos, estaremos realmente mostrando o amor de Deus. Pastor, como eu estava a dizer, Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Quais são esses mandamentos? Ok, muito bem. Bom, no contexto dos mandamentos de Deus,
Nós precisamos saber é o seguinte, falar de mandamentos, falar de leis, estatutos, é falar de uma forma muito ampla. Primeiro porque entre os judeus, quando eles dizem lei, você precisa primeiro entender o contexto em que ele disse lei. O que significa? Que lei é essa? Porque no contexto judaico, os livros de Moisés, os primeiros livros de Moisés, eles chamam de Torá, né? Chamam sim, Torá. Então, esses livros todos são considerados como lei. Agora, é normal você encontrar na Bíblia a lei, os profetas. Aí, eles não estão se referindo meramente à lei dos 10 mandamentos, como tal. Mas sim estão a falar do quê? Dos livros de Moisés e dos outros livros dos profetas que seguiram, né? Assim como também você encontra a palavra lei referindo-se aos vários estatutos, não é? Aos vários estatutos que Deus dá, né? Um conjunto todo de ensinamentos. Os judeus até organizaram isso na Mishnah, no Talmud, e eles conseguiram ver que tem cerca de 613 leis que Deus deu no Antigo Testamento. 613, todas as regras e regrinhas, não é? Então chegavam a 613 leis. Então, é normal você encontrar na Bíblia a palavra lei referindo-se a todas essas instruções. Então, existia também a lei em blocos, não é? Tem leis relacionadas com a saúde do povo, as leis relacionadas com o que o povo devia comer, o que não podia comer, as leis sobre saneamento do meio, né? Você encontra em várias passagens, e em Êxodo 15, verso 26, Deus vai dizer, se vocês obedecerem os meus mandamentos, então vocês verão que nenhuma das doenças que assolou os egípcios vai vos assolar a vós também, não é? Então sempre a obediência traz consigo uma bênção, e isso está repleto em várias passagens. Agora, existiam também leis civis, onde Deus dava instruções sobre os cuidados que deviam ter, sobre proteção da propriedade alheia, ninguém deveria remover os marcos, né? Então, cada um tinha que viver dentro da sua própria herança. Então, essas eram leis civis. Quando alguém desobedecesse, qual seria o procedimento para com essa pessoa, qual seria o tipo de condenação e muitas outras coisas que Deus instruiu sobre leis civis. Mas haviam também leis cerimoniais, que eram leis que tinham como objetivo conectar a pessoa com Deus. É aí onde você encontra a lei sobre se o pecador, por exemplo, transgredir, tinha que levar uma ovelha, ir até o sacerdote, impor as mãos, matar aquela ovelha aí, e então levava-se o sangue, aspergia-se no santuário, e fazia-se toda a cerimônia até que o pecador fosse declarado justo ou perdoado, né? Agora, existia a lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos, não é? Esta lei aqui, só pela sua natureza, é um pouco diferente da maneira como ela foi concedida. As outras leis, Deus falava com Moisés, e então Moisés escrevia, né? Mas esta lei dos 10 mandamentos, a Bíblia nos diz que Deus não falou para Moisés. Deus mesmo escreveu em 2 tábuas de pedra, não é? Escreveu em 2 tábuas de pedra. Encontramos isso em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. E encontramos também em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12. Deixa que eu confirme aqui. Deuteronômio, capítulo 4, versículo... Ok? Deuteronômio, capítulo 4, versículo 12 e 13. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então nós encontramos aí Deus escrevendo. Êxodo 31, verso 18 também fala a mesma coisa, que depois de falar com Moisés, ele escreveu em 2 tábuas de pedra os 10 mandamentos. Viu? Então, só pela maneira como Deus concedeu essa lei é diferente. É a única parte que Deus escreveu em tábuas de pedra na Bíblia. O resto, ele inspirou os profetas e eles escreveram. Mas os 10 mandamentos ele escreveu sozinho. Então, por que ele teve que escrever sozinho em tábuas de pedra? Ainda em Deuteronômio 4, verso 2, vai dizer: nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Viu essa advertência? Não é para vocês acrescentarem algo, nem diminuir nada. Cumpram assim as leis
que eu vos mando. Viu? Então, Deus escreveu sozinho, símbolo de autoridade, de que esta lei aqui é minha lei, deve ser seguida assim como ela está, não é? Então, nós encontramos aí. E aí, o telespectador vai estar bem, mas você está dando voltas. Qual é essa lei? Então, nós encontramos a lei dos 10 mandamentos em Êxodo capítulo 20, não é? Muito bem. Êxodo capítulo 20 é lá, pastor, onde está a lei dos 10 mandamentos. E qual é o primeiro mandamento? Muito bem. Uma coisa essencial que nós precisamos ter em conta quando nós interpretamos a lei de acordo com Êxodo 20 é que Deus, no versículo 1, começa se identificando. Aí fala, versículo 2. Então falou Deus todas as palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Essas palavras iniciais são muito essenciais. Qual é a essência destas palavras, pastor? Muitas vezes eu tenho ouvido falar que, olha, quando a pessoa está salva em Cristo Jesus, não precisa guardar a lei, porque já está salva em Cristo Jesus. Mas Deus aqui está aparecendo, falando para o povo de Israel, que não estava no Egito, já havia saído do Egito, estão no deserto. Já vos tirei da escravidão onde vocês estavam, já vos salvei. Estão libertos. Não foi por um pacto ou por uma obediência ou porque vocês pagaram alguma coisa. Eu, pela minha graça, por amor que tenho convosco, vos tirei de lá. Agora que eu vos tirei de lá, eu vou vos dizer as palavras do meu pacto convosco. Quer dizer, vocês, uma vez libertos, vocês poderão passar a fazer isto, como pessoas que estão libertas. Muito certo. Viu? Esse ponto introdutório é muito importante e crucial. Deus não disse, filhos, façam isto para eu vos tirar do Egito. Não. O que isso significa? A lei, ao ser dada ao povo de Israel, não estava sendo dada para garantir o favor de Deus diante do povo. Porque o favor já estava lá. O favor já estava lá. O povo foi tirado de lá sem ter feito nada. Deus tenha dito alguma coisa. Sim, sem ter feito nada. Né? O povo só chorou, estava a sofrer na escravidão e tal, e Deus viu, condoeu-se, tirou o seu povo de lá. Os egípcios sofreram de pragas. Sim. Não é? Os primogênitos tiveram que morreram. Soldados egípcios. E o povo estava a ser poupado aí. O povo estava sendo protegido. Sim. Já estava liberto. Tá aí. Então, quando Deus já lhes tira daquele ambiente, diz, estão a ver que vocês estão fora do Egito? O povo diz sim. Diz, olha... Não vivam como estavam vivendo no Egito. Exato. Eu vos salvei. Eu sou Deus que vos salvou. Então, a partir daí, ele começa já a dar os seus mandamentos. E o primeiro mandamento vai dizer, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não precisa adorar outros deuses diante de mim. Eu sou vosso Deus. O único. Tudo bem, mas pastor, o que é que seria isso de adorar outros deuses diante de Deus? Não terás outros deuses diante de mim. De forma explícita. O que é isso, pastor? Porque pronto, eu posso pensar que não estou a adorar outros deuses. Mas na verdade estou a infligir o primeiro mandamento da lei de Deus. O que é que seria isso? Muito bem. Bom, não adorarás outros deuses ou não terás outros deuses diante de mim. Bom, o que isso significa? Na verdade, de forma clara, não existem outros deuses. Deus verdadeiro é o único só. Né? É o único. É o Criador dos céus e da terra, o mantenedor do universo, o dador de vida. Não é? É o único Deus. E não tem concorrente. Né? Só que o que está a acontecer é que existe a tendência entre os humanos de adorar outras coisas além de Deus, não é? Porque no contexto aqui da adoração significa o quê? Significa que quando você se consagra ou se entrega a Deus, você tem que se entregar de coração, de toda a sua vida tem que estar lá, em Deus. Então, qualquer coisa que a pessoa coloca na sua vida, como se fosse o centro da sua vida, aquilo que dá sentido à sua existência, não é?
Então, nesse sentido, passa a se tornar uma divindade. É por isso que Jesus Cristo foi falar de que não é possível servir a Deus e servir a Mamon, que é dinheiro. Não que ele queira dizer que as pessoas não podem trabalhar, não podem ter dinheiro. Não, não é isso. Mas no contexto em que ele estava a falar no contexto em que a pessoa confia mais no dinheiro do que Deus, não é? Acha que o dinheiro pode resolver tudo na vida. De tal forma que confunde até que a própria vida talvez ele esteja comprando. Pode ser que alguém também não queira ir à igreja porque lhe faltou uma nova capelana, uma boa roupa, Exato. um bom cabelo. Então, nesse sentido, a vida já não faz sentido porque faltou essa coisa. Então, essa pessoa está adorando essas coisas. Se você tem alguma coisa que, em certo sentido, ofusca a tua relação com Deus, Exatamente. então essa coisa aí está a parar no lugar de Deus. Está ocupando o primeiro lugar. Jesus disse em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. O resto E será todas essas acrescentado. coisas serão acrescentadas. Sim. Então tem que ser primeiro Deus. E Primeiro outras Deus. coisas serão acrescentadas. Serão acrescentadas. Ou por outra, não precisamos nós nos preocupar tanto com essas coisas. A nossa primária preocupação É Deus. deve ser Vontade de Deus. buscar a vontade de Deus na nossa vida. Exato. E essas coisas todas, pela graça de Deus, serão acrescentadas. Exato. Muito bem. Pastor, nós vamos continuar a falar aqui hoje, não é, sobre este assunto. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Não é? Esse é o primeiro. Exato. E o segundo? O segundo nós encontramos no versículo 4 até 6. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então nós encontramos aqui o segundo mandamento. O segundo mandamento proíbe a encenação de Deus através de imagens. Ok. Não é? Então, ele é o único Deus e não deve ser reproduzido na base de imagens esculpidas para serem veneradas, para serem adoradas. Não é? Aí no texto que nós lemos em Deuteronômio 4, verso 12, diz que Deus falou perante o povo de Israel no meio do fogo. Eles ouviram a voz, mas não viram imagem alguma. Então, para dizer que não há motivos para tentar projetar Deus por meio de uma imagem, porque ele nunca se revelou na base de uma imagem assim, visível. Agora, é interessante que há situações em que alguém pode dizer: olha, mas a Bíblia nos diz que ele fez o homem segundo a sua imagem e semelhança. Então, podemos assim projetar que Deus seja uma espécie de um ser com características mais ou menos humanas, que tem cabeça, tem olhos, tem orelhas, tem mãos, tal, não é? Então aí a pessoa começa a projetar, fazer uma imagem de uma pessoa para poder prestar culto. E Deus diz que não quero isso. Não quero isso. Em João 4, verso 23, a Bíblia vai dizer que Deus espera que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, não é? Não deve ser por meio de ensinações, depender de um lugar aqui, acolá, há um lugar mais sagrado que este, não sei, não. Né? Aí a discussão era: não, é porque os nossos pais adoravam naquele monte, mas os judeus dizem que tem que ser no templo. E Jesus diz: não, vem a hora em que nem no templo, nem naquele monte, as pessoas não estarão aí interessadas para adorar a Deus. As pessoas vão adorar a Deus em espírito e em verdade, onde quer que eles estejam, não é? Então, da mesma forma também, Atos capítulo 17, versículo 24 a 26, vai dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Esses templos feitos por mãos humanas não está a falar, por exemplo, do que? De capelas. É verdade que isso abrange também as capelas. Exatamente. O fato de nós construirmos uma capela não significa que Deus já de vir habitar aí de forma assim, física, como tal, não é? Então, mas principalmente, e de acordo com o contexto, Paulo estava condenando o comportamento dos atenienses, que eles adoravam vários deuses, e esses deuses eram deuses tipificados por imagens que eles fabricavam e inclusive vendiam. Então, quando ouvia a pregação
de Paulo. Paulo acaba falando que, olha, eu vi que vocês são muito presticiosos. Eu andei aqui, vi os vossos altares, acabei encontrando o altar onde estava escrito ao Deus desconhecido. Então eu quero vos dizer que o Deus que vocês adoram sem conhecer é o Deus que eu venho vos falar a respeito, não é? Exatamente. Então, mas eu venho vos dizer que o Deus que criou os céus e a terra, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como se ele precisasse de um homem para servi-lo, não é? Nem servido por mãos humanas. E depois ele vai alongar a sua conversa e vai dizer, olha, reflitam comigo. O Deus que criou os céus e a terra, o mesmo Deus que nos criou a nós, ele de uma só pessoa fez toda a geração de homens que vivem na terra. Exato. Não é? Como algum dos vossos poetas acabou dizendo que nós também somos sua geração. E Paulo vai dizer, imagine, se nós somos geração de Deus, como é que vocês imaginam que Deus seja algo semelhante a ouro, prata, pedra, que eram os materiais que eles usavam para fazer objetos? Por que vocês adoram esses objetos, mas ao mesmo tempo acreditam que nós somos imagem de Deus, somos da geração de Deus? Então nós já estamos a ver, por exemplo, quando alguém faz uma imagem de um Deus, uma imagem de Jesus, ou não sei o que, feita de plástico, ou talvez de cerâmica, ou de ouro, ou de prata. Então está querendo dizer que Deus é ouro ou prata. Então está querendo dizer que ele também é ouro ou prata, porque foi feita a imagem desse Deus. Viu? Então, é o que Paulo estava condenando. E a Bíblia está a dizer que não farás nenhuma imagem de escultura, nem adorarás, nem a semelhança de algo que está na terra, ou nos céus, ou em qualquer outro sítio. Não é? Os pagãos adoravam o sol, os astros, a lua, as estrelas. E é normal a pessoa fazer uma imagem de um sol aí, começar a adorar ou levar aí aquilo, uma imagenzinha do sol aí, coloca, seja no casaco, seja onde, tá? Ou uma imagem, a semelhança de Jesus pendurado na cruz. Exato. Não é? Eu vejo muitos aí andam nas camisas ou nos casacos com imagem de estrela, de lua, ou você vai para talvez uma igreja, apanha lá algumas imagens, e alguns vão venerando até a própria Maria, entre outras coisas. Agora, pastor, falando do lugar, será que nós não poderíamos lá em casa consagrarmos um quarto, um lugar onde nós devemos adorar? Se é que nós realmente temos que adorar em espírito e em verdade, em qualquer lugar, não podemos dizer que este quarto aqui é o quarto de oração? Não podemos fazer isso? Seria um grande pecado? Não, pecado não é. Okay. Pecado não é. Agora, o que Paulo estava querendo dizer, ou o que eu também estava querendo elucidar aqui, é o seguinte: no contexto em que Jesus estava conversando com aquela senhora, sabe o que estava a acontecer? Havia uma luta entre judeus e samaritanos, não é? Porque os samaritanos, eles, depois de serem negados de reconstruir o templo com os judeus, eles acabaram dizendo, olha, vamos lá renovar o nosso templo lá no Monte Gerizim, não é? Onde se proclamavam as bênçãos lá. E então eles foram lá, ergueram seu templo. E os judeus foram derrubar aquele templo, porque Deus disse, o local onde será chamado o seu nome será um único sítio. Então, por conta disso, a tensão entre os judeus e os samaritanos cresceu cada vez mais, de tal forma que já nem se visitavam. Nenhum judeu devia passar pelo território samaritano quando ele ia para Galileia, viu? Então, aí era guerra sobre o local de adoração. E é essa história que vai trazer a mulher samaritana para Jesus. Jesus diz, não, isso aí não tem nada a ver. Você está preocupado por um lugar que tem que ser exatamente aqui, neste monte. Tem que ser aqui. Não tem nada a ver. Deus, em qualquer sítio, pode ser adorado. Então estamos querendo dizer o quê? Você pode consagrar até um quarto, dizer aqui é meu quarto de oração, é minha esquina de oração. Mas não significa que Deus só vai te ouvir quando você estiver aí. Não é? Qualquer dia você pode mudar, agora já não estarei aqui. Eu vou orar neste quarto, ou nesta sala aqui, ou neste local. Então Deus estará lá para te ouvir, não importa se é aquele local mesmo onde você havia consagrado antes ou não. Então, é nesse sentido, né? Porque na forma como eles estavam a entender, era diferente. Tinha que ser lá, naquele local mesmo. Viu? Então é mais ou menos isso. Então isso é diferente de idolatria. Você acaba idolatrando um sítio. Não é? Então é o que é condenável. Muito obrigado. Obrigado, pastor. Gostaria aqui de comentar, ou ler comentários de alguns irmãos que já estão aqui a nos acompanhar, não é? E dizer muito obrigado pela vossa presença. Partilhem esta página do Teofilósofo José Massango e permitam que todos possam
ser abençoados com esta mensagem. Temos aqui o irmão Arsênio Benedito Mucumbi, diz o seguinte: Teófilo José Massango, muito obrigado por trazer um programa diferente sobre o estudo da palavra. Espero que melhorem o volume do apresentador. Shalom, não é? E temos aqui a preciosa Chipassa, diz boa noite. Verônica Kia diz amém, amém. Temos também o Salomão Mangate, diz ligado. Temos aqui a Leonora Aniela Gaspar, diz conectada pela fé. A Verônica Kia também falou a mesma coisa, conectada pela fé. E as pessoas estão aqui já comentando. Muito obrigado pelos vossos comentários. Coloquem também as vossas questões. E não só devem colocar as vossas questões, deverão também comentar naquilo que acham que é bom para o nosso tema de hoje, que nós vamos partilhar com nossos telespectadores. Pastor Francisco, continuamos com a nossa programação. Vamos agora para o terceiro mandamento, que diz o seguinte. O terceiro mandamento está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pastor, o que é tomar o nome de Deus em vão? De forma explícita e clara e rápida. Bom, no contexto geral, tomar o nome de Deus em vão se refere muitas vezes na Bíblia a juramentos falsos, não é? Se refere a juramentos falsos. Agora, mas isso também é amplo. Tomar o nome de Deus em vão também faz parte lá a hipocrisia. O que é isso de hipocrisia? Você diz-se ser cristão, não é? Você se diz ser cristão, mas o estilo de vida que você leva não reflete isso. Você diz-se ser pastor, mas a vida que você está a levar é uma vergonha. Uma vergonha, uma vida de roubo, esquemas falsos, mentiras, não é? Boladas, negócios sujos. Você é pastor, traição da sua esposa, ou talvez adultérios, qualquer que seja o estilo de vida aí. Você é pastor, ou pode ser pastor, pode ser um irmão qualquer que diz ser cristão, porque as leis de Deus não são diferentes para o pastor, assim como para qualquer que seja o crente. A diferença é que o pastor tem alta responsabilidade por ser ele quem carrega a responsabilidade de ensinar os outros, não é? Mas, em certo sentido, estamos a dizer que uma pessoa que vive uma vida fingida, que não reflete o caráter cristão, está a tomar o nome de Deus em vão. Está, de alguma forma, está condicionando aquilo que Paulo falou, de que o nome de Deus é blasfemado diante dos que não conhecem a palavra por causa do vosso comportamento. Muito obrigado. Continuamos com a nossa programação. Gostaria de saudar o pastor Amado Félix Antônio, o nosso grande amigo que está aqui hoje a assistir o programa. Diz que o programa está quente, estamos abençoados pelas palavras. Também está aí o Sumbani Justino, diz que estou a gostar do programa, força, pastor Francisco, não é? E outros vão reclamando acerca do volume, mas mesmo assim estamos aqui a regularizar o assunto. Também está aí o pastor amigo Simeão Tchauk, diz força aos meus pastores, muito obrigado, orem por nós, para que a gente leve essa palavra para todos nós, de modo que a gente apresse a chegar ao Senhor Jesus Cristo para sairmos desta miséria da terra, porque está mesmo mal isto. Agora, iremos falar também acerca do quarto mandamento, mas aqui no terceiro mandamento, onde Deus diz: não tomarás o nome do teu Deus em vão, não é? Vão quer dizer oco, vazio. Ou por outra, não podemos tomar o nome de Deus em situações frívolas. Exato. Não é? Porque o nome de Deus é um nome que serve para salvar, não para brincadeiras, não é? Dizia um pregador que levantou-se um pastor numa igreja e citou para uma mulher o verso
Mateus 7,7, pedi e vos será dado. Então ela chegou a irmã da igreja que não tinha marido e disse, olha, a Bíblia diz, pedi e vos será dado. Então eu te peço, irmã, que você durma comigo. As pessoas usam a Bíblia de sua forma e você vai descobrir que muitos outros hoje se levantam realmente para usar a palavra, para usar o nome de Deus para seus próprios intentos. E Deus diz que não terá por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Então, este é um mandamento que também traz uma punição. Caso não seja respeitado. Então, aqui há uma punição para aquele que brinca com o nome de Deus. Exato. Precisamos realmente falar o nome de Deus em lugares e em momentos que servem para a salvação da humanidade. Porque este é o nome de um soberano. E muito obrigado. Pastor, no verso 8 segue-se o quarto mandamento da lei de Deus. O quarto mandamento começa no verso 8 e vai até o versículo 11. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então nós encontramos aqui o quarto mandamento, não é? O quarto mandamento vai mostrar Deus como Criador, não é? Ele em 6 dias criou os céus, a terra, o mar. E quando você acompanha, na verdade, o relato da criação em Gênesis capítulo 1, você vai ver que, na verdade, foi uma sequência de 6 dias. E já quando chega o 7º dia, Deus não fez uma coisa assim, tangível, visível, mas ele descansou naquele dia e consagrou aquele dia, abençoou aquele dia, como diz Gênesis capítulo 2, versículos 1 até 3. Agora, pelo fato de Deus ter criado todas as coisas e descansado no 7º dia, a Bíblia diz que ele abençoou aquele dia, santificou, e ele deu aqui como mandamento, para que os homens pudessem fazer o quê? Santificar este dia, descansar neste dia, por causa de ele também ter descansado. Sabe, pastor, eu gostaria de deixar esse mandamento para o dia de amanhã. Ok. Quer dizer, vamos chegar simplesmente para tratarmos o quarto mandamento no dia de amanhã. Porque, na verdade, este mandamento levanta muitas ideias, muitas interpretações. E parece que há guerra quando se trata deste mandamento. Então, de forma humilde, já sabemos que o quarto mandamento da lei de Deus tem a ver com a guarda do 7º dia da semana, que é o sábado. Tudo bem. Mas, hoje em dia, também temos nossos irmãos amados, não é? Grandes pregadores da mensagem, respeitados, que também observam o primeiro dia da semana. E outros vão observar mais outros dias. Exato. Não é? Então, eu gostaria que amanhã pudéssemos, de forma humilde, não é? Atenciosa, com os nossos telespectadores, não é? Com todo o respeito, a gente pudesse, talvez, com A mais B, porque é que a lei de Deus fala deste dia, era simplesmente para os judeus, ou então era para toda a humanidade, ou era para Adão e Eva. Amanhã poderemos falar sobre isso. Pastor, me permite? Desafio aceito. Muito obrigado. Gostaria que também os telespectadores do lado de casa pudessem aceitar isto. Se vocês aceitam, por favor, escrevam aí que também aceitam que a gente passe o quarto mandamento para que seja decifrado, para que a gente converse amanhã. Estamos a falar de amanhã, sábado. Vamos falar acerca deste mandamento. Escreva aí nos comentários e diga: eu aceito que amanhã nós possamos discutir sobre o sábado, e você vai convidar seus amigos. Vamos ler na Bíblia sobre este assunto. E muito obrigado. Agora, temos 4 mandamentos, não é? Na primeira parte dos mandamentos da lei de Deus. Exato. Que tem a ver com o homem e Deus, não é? Quer dizer,
não terá outros deuses. Se você adora outros deuses, o ser humano não tem nada a ver com isso. Se você abusa o nome de Deus, o ser humano não tem nada a ver com isso. Se você tem imagem na sua casa, o ser humano não tem nada a ver com isso. Se você não observa o dia do sábado, o ser humano também não tem nada a ver com isso. Mas você e Deus é que vão realmente resolver este assunto. Mas agora, quando nós vamos para o verso 12, não é? Nós encontramos o 5º mandamento da lei de Deus, que tem a ver com o próximo, não é? Aquilo que eu devo fazer para com o próximo. E o que é que vem aí, pastor? Fica à vontade. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então aqui nós encontramos este mandamento que ordena honrar pai e mãe, honrar, prestigiar, dar a honra, né? Colocá-los numa posição desejável, uma posição louvável, não é? E isso envolve o que é respeitá-los, envolve também cuidá-los. Há uma coisa, há um sentido de reciprocidade que acontece na nossa vida social. Quando nós nascemos, os nossos pais cuidam da gente, em todos os aspectos. E nós crescemos e pronto, atingimos a idade já ideal em que começamos a cuidar da nossa própria vida por conta própria, né? E depois, na maior parte das vezes, Satanás, como sabe que a obediência aos mandamentos de Deus traz consigo bênçãos, ele começa a incitar. Você encontra casos de muitas pessoas que cresceram, às vezes nasceram em lares onde era difícil até para ter comida, não é? Cresceram naquele ambiente e depois estudaram, graças a Deus conseguiram superar e já estão bem na vida. Mas esqueceram totalmente dos seus pais que não comiam, não se vestiam, a tentar lhes levar para a escola. Não se recorda do seu pai, não se recorda da sua mãe, não faz nenhuma coisa para lhes sustentar. E o que acontece? Toda a força que eles empreenderam para levá-lo para a escola já acaba, eles vão envelhecendo. É normal você encontrar alguém que está vivendo num palácio, mas seus pais até oram que se for para chover não chova de noite, porque a casa onde eles estão a dormir está vertendo, está chovendo também, não é? Mas o filho tem condições para fazer alguma coisa. Isso significa desonra, você não está a honrar o esforço que os teus pais tiveram para consigo, não é? Os teus pais cuidaram de ti, mas quando eles falam alguma coisa, dão algum conselho, você está nem aí para obedecer. Isso é desonra, é ingratidão pelos nossos pais. E a Bíblia vai dizer, é o único mandamento que a Bíblia apresenta, uma promessa direta. Diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Agora, existe um outro desdobramento neste mandamento, não é? Porque quando você lê o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28 a 34, Jesus vai dizer que não pensem que eu vim trazer paz à terra, mas eu vim trazer espada. Porque vim colocar em disseção o filho com seu pai, a filha com sua mãe, a nora com sua sogra. Estes 3 relacionamentos aqui que Jesus mencionou são relacionamentos cruciais no seio dos judeus. Quando ele falou estas palavras, os discípulos entenderam bem a gravidade da coisa. Porque no contexto judaico, um menino, quando nascia, vivia com a mãe durante o período da amamentação, mas depois vivia com o pai, aprendia o ofício do pai, andava com o pai, aprendia coisas de homem com o pai. Até aos 12 anos começava a ir na escola dos rabinos e depois saía de lá aos 18 anos e começava a se preparar, ou seja, preparava-se para casar, não é? Eles casavam cedo e pronto, já está a fazer sua vida, mas a sua vida toda viveu junto do pai e tinha leis rigorosas que por acaso ele desobedecer essa lei, tinha que passar por uma, como é que chamam? Decreto de morte, né? Como é que chamam o termo certo? Pena de morte, não é? Pena de morte. Então, a menina, ela nascia, ela amamentava, desmamava e vivia com a mãe. Aprendia atividades do que? Da mulher, não é? Então, quando Jesus fala que eu vim colocar em distinção o homem com o seu pai, a filha com a sua mãe, ele está mexendo com tanta sensibilidade, relacionamentos tão sensíveis que de alguma forma esses relacionamentos eram como se fosse uma cola.
E depois vai dizer nora com sogra. Não poderia a nora se atrever a desobedecer a sogra de nenhuma forma. A sogra era a segunda mãe que ela tinha, não é? De tal forma que havia uma relação tão intrínseca entre a sogra e a nora, que se o marido não for assim tão bem disciplinado, até poderia diminuir-se um pouco a afeição da esposa para com o marido do que a afeição que ela tinha com a sogra. A história da Ruth mostra isso. Uma menina que mesmo depois da morte do marido preferiu abandonar sua terra, seus pais e sua família, seguir uma sogra que também já não tinha marido. Era uma viúva. A relação era muito intrínseca. Agora, Jesus diz que a minha mensagem vem quebrar isso. Por causa do evangelho haverá dissensões. E aí você vai começar a imaginar, olha, como é que o evangelho vem separar filho e pai? Se por acaso isso acontecer, não terá esse filho transgredido a lei do pai, ou não terá desonrado o pai, abandonar a religião do pai, abandonar o mandamento do pai? Aí você precisa saber qual é o motivo que faz com que este filho abandone a religião do pai. É porque Deus falou alguma coisa que ele percebeu melhor e tem provas disso, ou talvez é por uma rebelião assim, ou um pensamento mal enquadrado, não é? Porque Efésios capítulo 6 vai dizer o seguinte: filhos, obedeçam vossos pais no Senhor, porque isso é bom. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Os filhos têm que obedecer seus pais no Senhor, ou seja, naquilo que dá glória a Deus, naquilo que é da vontade de Deus, devem obedecer. Mas se o pai, por exemplo, ensinar o filho a roubar, é claro que o filho, tendo consciência da vontade de Deus, não deve aceitar isso. E negar isso não significa desonrar o pai. Pelo contrário, você até está ajudando o teu pai a ver a coisa numa outra dimensão de que isto está errado, porque tanto o filho quanto o pai têm responsabilidade diante de Deus. É por isso que nos versículos 3 e 4, depois vai dizer: pais, eduquem vossos filhos no Senhor. Não aborreçam vossos filhos, mas eduquem e disciplinem de acordo com a demonstração do Senhor. Não é? Para dizer que tanto o pai quanto o filho têm responsabilidades perante Deus. O pai tem a responsabilidade de ensinar o filho nos caminhos do Senhor, e o filho tem a responsabilidade de obedecer o pai nos caminhos de quem? Do Senhor. Então, essa é a amplitude do quinto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe, mas no Senhor, no que dá glória a Deus. Se você transgredir as ordens do pai ou desprezar teu pai naquilo que ele falou, ou que te ensinou, ou que te aconselhou sobre a vontade de Deus, você está quebrando esse mandamento. Muito obrigado, pastor. Significa que deveremos honrar pai e mãe naquilo que dá glória a Deus. Exato. Porque se o pai diz: filho, eu mando, tu leva essa arma e vai matar, e você vai matar, estará realmente pecando. Sim. Não estará honrando seu pai. Exato. Então, honra-se pai e mãe em tudo aquilo que dá glória a Deus. Não é? Mas então, pastor, podemos falar aqui de pai e mãe, só que temos também uma questão de não sendo teu filho biológico. Exato. E meia volta ele te desobedece. Ok, ele não é meu pai biológico. Será que eu posso obedecer? Não é? Exato. O que o pastor gostaria de dizer aqui? Bom, esse é um outro ponto que o pastor tocou, muito importante. Na verdade, quando se fala sobre pai e mãe, aí nós conseguimos ver em primeira mão questão de autoridade, não é? Pode não ser o pai biológico, como falava, pode ser um padrasto, ou pode ser talvez um pai adotivo, não é? Ou pode ser alguém que tem autoridade, pode ser um professor, pode ser um chefe de 10 casas, pode ser chefe do quarteirão, pode ser secretário do bairro, pode ser o presidente da república, pode ser o ministro, pode ser qualquer pessoa que tem autoridade. A Bíblia vai falar sobre isso em Romanos capítulo 13, de que deve-se obedecer qualquer pessoa dentro da autoridade que lhe é conferida, não é? Só que apesar de Paulo ter escrito isso, Pedro também ter falado sobre a necessidade de obediência às autoridades, eles também não fogem deste quesito aqui, que seja no que dá glória a Deus. É por isso que Pedro, quando confrontado sobre algumas regras que lhes foram dadas, proibindo a pregação do Evangelho, falando sobre a ressurreição do nome de Jesus, Pedro respondeu claramente que não. É mais
é bom, ou como é que é? Vocês acham que é lícito? É lícito obedecer a Deus mais do que aos homens. Não, vocês Viu? acham que é lícito obedecer a Deus ou aos homens? Os homens. Então, nós Exatamente. encontramos isso em Atos 4:19 Ele fala duas e em vezes. Atos Noutro- 5:29. Em outro lugar, ele diz que não. Mas importa obedecer a Deus do que aos homens. do que aos homens. Uhum. E muito obrigado. Então, precisamos realmente obedecer àqueles que são superiores aos nossos pais e realmente os nossos dias nesta terra serão aumentados. Exato. E então, o sexto mandamento, o que é que diz? O sexto mandamento diz: não matarás. Não matarás. Exato. Parece que todos sabem o que é matar. Acredito. Mas então, pastor, o aborto Pastor, provocado. matar é matar, não é? Uhum. E há uma coisa que tem que ficar clara aqui, não é? Porque alguns vão dizer, ok, mas eu posso andar no caminho, tem formigas, não é? Eu posso não ver, e também se um mosquito me picar, né? Mas não vamos entrar em muitos detalhes sobre esses aspectos. O que eu quero deixar bem claro aqui é que a lei de Deus, a lei moral, tem a ver com preservação do relacionamento da pessoa com Deus, Exato. no relacionamento dele direto com Deus e também no relacionamento da pessoa com outra pessoa e na preservação dos bens alheios, não é? Então, aqui o matar que se refere é primariamente matar ou tirar vida humana. Não matarás, não tirarás vida humana, né? Então, como é que se tira a vida humana? De várias maneiras. Alguns tiram a tiros mesmo, outros tiram envenenando, outros tiram através do quê? De arma branca, outros tiram através de abortos, outros tiram através de feitiçarias. Não é? Ódio. Sim, ódio, né? Ódio, esquadrões de morte, qualquer que seja a Envenenamento. forma, sim, qualquer que seja a forma, você matou. Veja que o som aí é retumbante. Sim. Não matarás. Livrem-se. Não, mas porque há aquilo, não, mas aborto aquilo é feto, às vezes até se você descobrir mais cedo até nem se formou aquilo como tal, é uma coisa água. assim, tá? É água, não é? Não é Como água não, dizem, né? não é água. Não é água, só É para você vida. refletir um pouco. Reflita um pouco. O profeta Jeremias foi dito por Deus que eu conheci você estando ainda no ventre da sua mãe, eu te escolhi para você ser profeta. A pergunta é, se a mãe tivesse feito aborto daquela gravidez, você acha que teria expulsado água? Ou seria um profeta que ela teria matado? Muito certo. Se Maria, na situação em que foi encontrada grávida, sem ainda ter se encontrado com o homem, sem ainda ter se deitado com o seu marido, com o seu noivo, neste caso, se fosse na geração de hoje, quais seriam os conselhos que ela teria recebido? Para preservar sua imagem, porque aquilo quando acontecia ela devia ser morta, para também preservar o seu lar, não é? Porque aquilo também fica avançando. Até o próprio marido disse que não posso avançar mais. O conselho mais sábio seria, Maria, você descobriu isto ainda mais cedo. Tira isto. E se ela tivesse tirado, qual seria a vida que teria sido tirada aí? De Jesus. Mas, pastor, uma coisinha aqui. Estamos a ver uma situação de alguém que ainda é de idade menor, não sabe como é que vai cuidar do bebê, não é? E prontos. Algumas crianças podem nascer para viverem de qualquer maneira. Uhum. Será que Deus não entende? Prontos. Bom, pastor, eu posso não saber se Deus entende ou não entende, Uhum. não é? Mas o que está claro é que matar É pecado. é pecado. Então, qual seria o seu conselho, pastor? Bom, o meu conselho é... Tem aquele adágio popular de que melhor prevenir do que remediar. A boa coisa é conceder o ensinamento certo. Para que as pessoas não tenham que passar por essa situação. Ou por outra. Porque uma das coisas, pastor, que está a acontecer é o seguinte: a pessoa negligencia os sinais, não é? Negligencia os sinais, depois vai e faz já, consuma o ato. E quando vem as consequências, quer remediar criando outros problemas. Então, é pecado sobre pecado. Sim, pecado sobre outro pecado. Quer se aliviar de um pecado Fazendo outro pecado. Isso está errado.
Agora, é verdade que talvez num outro fórum a gente pode debater isso aí, ou pessoas especializadas na área podem falar sobre isso, mas o que eu diria, na verdade, é que pecado é pecado. Agora, há outra coisa, porque pecado é pecado e não deve ser remediado com outro pecado, não é? E se eu pequei e me arrependo daquilo que eu fiz, tenho que estar em altura também de aturar as consequências. Se eu me arrependo. Porque se eu não me arrependo pelo que fiz, então aí sim posso cometer muitos outros pecados também, tentar fazer o quê? Tentar fechar este, cometendo outro, fechar este, cometendo outro. Esse é o comportamento de uma pessoa que ainda não percebeu o valor do arrependimento. Davi, por exemplo, engravidou a esposa de Urias e notou que engravidou a esposa de Urias para fechar. Ele chamou Urias, que estava na guerra, e veio aí fingir de bondoso. Não, Urias, eu chamei você como meu servo, você já lutou em muitas batalhas minhas aqui, então eu te chamei para você arrumar umas férias de uns 3 dias, vai lá ficar com sua esposa, tomar banho, comer. Urias disse, não farei isso. Eu fiz um juramento na guerra, de que só saímos de lá, só tocamos em mulher, depois de terminar a guerra. Não posso fazer isso. Fizemos juramento. Não, meu filho, isto aqui é uma honra, você tem que reconhecer isso. Disse, não farei isso. Não farei isso. E negou Urias. E quando ele viu que não foi possível, sabe o que fez? Escreveu uma carta assassina, a dizer ao comandante para refazer o exército e colocar Urias onde a guerra está mais quente, para ser morto. E ele foi morto. Tentou fazer o quê? Esconder o pecado, cometendo outro pecado. Adulterou e matou. Pastor, falando nisso, não é? Falando nisso, parece que quando estamos a falar aqui do aborto como matar. Matar, sim. Não é? Parece que o aborto vem a partir da transgressão do sétimo mandamento. Transgrediu, adulterou e agora quer remediar, transgride o sexto mandamento. É o que aconteceu com Davi. Com Davi, exatamente. Adulterou, matou como consequência. Sim, está vendo? Agora, mas veja o seguinte, quando o profeta Natan vai ter com ele, lhe revelar que Deus viu o que tu fizeste, Davi se arrepende agora. E quando ele se arrepende, ele faz o quê? Ele ora a Deus, pede perdão. Você encontra o Salmo 51, ele pede perdão. E ainda mais, ele vai falar no capítulo 32 sobre o que ele sentiu depois daquele perdão. Diz que felizes aqueles cujos pecados são perdoados. Enquanto eu me calava, o meu coração pesava, porque a mão de Deus pesava sobre mim. Mas quando eu confessei o meu pecado, eu recebi o perdão, não é? E o que acontece mais? Davi permitiu que isso fosse escrito. Todas as pessoas leram. Você acha que se fosse nos nossos dias, querido telespectador, alguém de alta posição, poderia ser, por exemplo, um presidente da república, um rei de uma nação, poderia revelar esse segredo de forma assim, livre, dizer que eu adulterei com a esposa de um dos meus soldados, depois mandei matar a esposa através de um esquadrão de morte e pronto, aconteceu. Você acha que faria isso? Não, é claro que não faria, mas Davi fez, sabe por quê? Porque estava arrependido, já não temia as consequências. Acontece o que acontecer, que cada um julgue da maneira que julgar, mas eu já estou livre porque recebi o perdão da parte de Deus. Então, é assim que funciona a questão do verdadeiro arrependimento. O verdadeiro arrependimento não teme consequências. Então, tentar fazer aborto para esconder, porque não, senão vou perder emprego, senão vou perder minha faculdade, senão vai paralisar isto. Isto está a demonstrar que você ainda não se arrependeu. Você ainda não se arrependeu, nem um pouco, porque no momento de arrepender, não tem nenhum medo do que? Das consequências que aquele pecado trouxe, não é? Não terá nenhum medo dessas consequências. Então, a Bíblia é taxativa aqui, está a dizer, não matarás. Matar é pecado. Matar é pecado. Não temos outra forma de interpretar isso. Matar é pecado, meu irmão. É pecado. Não, mas não fui eu direto. Eu não peguei aquilo. Só foi veneno. Também porque não fui eu quem fabricou veneno. Não sei. Irmão, qualquer que seja a forma que você for usar, se você foi o perpetrador desse crime, você pecou. E veja que Jesus, ao interpretar a lei, ele interpreta ainda num sentido mais profundo. Ele vai dizer, não é só matar, você levar um instrumento contundente, tirar a vida assim à vista.
só de você alimentar pensamentos maus, aquilo que poderíamos interpretar como ódio, ou talvez raiva por outra pessoa, diz que você já matou. Você é passível de condenação, não é? Você é passível de condenação. Então estamos diante de uma situação em que, em certo sentido, não temos brecha, não é? Então, se nós somos cristãos de verdade e de alguma forma a pessoa caiu, porque ser cristão não significa que você não peca, você pode cair algum dia, não é? Como Davi caiu, mas depois se arrependeu, não é? O problema é cair, não querer levantar, cair, tentar levar o outro pecado também para fechar este, né? Pronto, ver que não deu também, levar outro pecado para fechar este, isso aí já não cola não. Mas se você é um cristão e caiu, e notou que, bom, eu caí, então admita que você caiu, vá para Deus, peça perdão pelos seus pecados, arrependa-se e não tenha medo das consequências disso, não importa o que venha a acontecer, mesmo que as pessoas saibam, mesmo que as pessoas zombem de ti, mas você com Deus terá resolvido o teu problema. Isso é o que importa na vida cristã, você e Deus, não você com o próximo, o que o mundo vai falar, o que as pessoas vão dizer, não, você e Deus, isso é o que importa, resolva os teus assuntos com quem? Com Deus. Muito obrigado, pastor, pelo comentário. Parece que aqui juntamos o 6º e o 7º mandamento. Quer dizer, falamos aí de não adulterar, mas depois ainda vamos falar mais um bocado. Mas agora, pastor, aparece alguma questão aqui, não é? Interessante, que outros também podem nos ajudar aqui no Facebook a responder. Certo. Por exemplo, aparece aqui a Leonora Aniela Gaspar a dizer o seguinte: pastor, e quanto à vítima de violação de menores, ou de idade, porque hoje em dia as crianças veem a sua menstruação muito cedo, e o que acontece é que alguém lhe viole e fica gravidez. E ela aumenta dizendo o seguinte, sendo que também isso poderia aumentar as suas perturbações. O que é que nós podemos fazer? Veja, um agressor, não é? Viola e a criança fica grávida. A ideia qual é? Bom, eu acho que isso ficaria talvez, dependerá da consciência da tal pessoa violada, não é? Eu deixaria a critério da consciência da pessoa, porque a pessoa que foi violada é que entende no concreto, não é? O que está acontecendo as com ela. implicações disso. Exatamente. E sem dizer também que tem pessoas especializadas nessa área que possam tratam, ajudar, sim, que ajudam nesses conselhos, assuntos, etc. sim, não é? Então, eu deixaria isso a critério mesmo da própria pessoa. Porque pode não ser a criança, pode ser uma pessoa adulta, Sim. portanto, violada, e porque estava em seu período fértil, possa ficar grávida. Posso ficar grávida, é uma gravidez indesejada. Então, pode não ficar feliz em trazer ao mundo um filho que ela não teve consentimento, ou de um pai, talvez, desconhecido. Exato, então, por isso que eu digo que eu deixaria isso a critério mesmo da pessoa. Se a pessoa for alguém que ora, for alguém que tem relacionamento com Deus, o Espírito vai falar, o Espírito fala com a pessoa. O que deve fazer? O que é que deve fazer? Ela vai saber do momento, né? Mas pode acontecer que mesmo que Deus não tenha falado, alguém diga, Deus me falou que eu devo tirar a gravidez. Nesse sentido já não podemos saber, não é? Nesse sentido já não podemos julgar, acho que pronto, Deus é que pode ir. Portanto, o que nós sabemos é que não matarás. Não matarás, o mandamento é explícito. Esse é o conselho, não é? Existe também uma outra frase da ética cristã que diz, morrer se preciso for, mas matar nunca. Aí está. Não é? Matar nunca. Agora, pastor, você é soldado e é guerra. Deverá atirar? Bom, prefiro não comentar sobre isso. Temos muitos soldados aqui a assistir, aqui, não é? Estamos em guerra. Há inimigos que estão a atirar, então você está lá na guerra. Bom, prefiro não comentar muito sobre esse ponto. Sobre esse assunto, não é? Pastor? É verdade que na Bíblia nós encontramos guerras que até o próprio Deus falou para o povo atacar, matar a todos, incluindo crianças, sei lá. Exatamente. Por exemplo, na destruição de Jericó. Era uma situação, era um ambiente, era um momento,
mas o cristianismo é regido pelas leis do próprio Cristo Jesus. E você não vê ele alinhado já nessa ala. Até quando os discípulos queriam mesmo defendê-lo, disse que não, vocês acham que eu não tenho capacidade de chamar uma legião de anjos para me defender? O meu reino não é deste mundo. Então, esse é um outro aspecto um pouco complicado, porque o que nós devemos saber é que as lideranças, tanto polícias, soldados, não sei o que, todas essas agências são colocados para uma dada missão, não é? Então, dentro dessa missão, existem éticas lá próprias, mesmo ligadas com... Então, às vezes as coisas são um pouco assim, complicadas, não é? São um pouco complicadas, saber no concreto a que ponto chegar, mas eu diria que para quem é crente, na verdade, que conhece Deus, a consciência não vai parar de acusar, não é? Deus vai falando qual é a maneira certa que deve agir nesse tipo de situações. Exato. Nós temos o exemplo do Desmond Doss, não é? Que era um soldado, mas ele acabou fazendo um trabalho que foi depois condecorado mesmo como um grande valente, mas não matou ninguém. Nunca matou ninguém. Mas nós estamos a dizer que isso aí deve ser um modelo como tal. Por isso que eu disse que não gostaria de comentar sobre esses aspectos. Deve ser usado por Deus no tempo certo, na hora certa. Na ocasião certa, para a situação certa. Ok. Eu acho que deveríamos talvez ir na vertente de que a vingança pertence ao Senhor. Exato. Não é só Deus, só a Deus é que pertence a vingança. Alguém me provocou, deixa. Até Jesus disse, alguém te bate no lado, face, então oferece a outra. Então, na verdade, a vingança pertence ao Senhor. Agora, pastor, é verdade que já tinha tocado um pouco sobre o adultério, mas eu gostaria que tocasse sobre o 7º mandamento da lei de Deus, talvez em 1 minuto, para que a gente passe por Bom, o adulterar aqui se refere, na verdade, ao quê? Adulterar, no sentido geral, é uma pessoa casada se juntar com uma outra pessoa que não seja sua esposa ou seu marido. Ou uma pessoa que não casou se juntar com uma outra pessoa de forma ilegal, não é? O que se espera é que a pessoa nasce, cresça, chega o momento, namora, seguindo os parâmetros, noivar, casar, não é? Seguindo os parâmetros, a partir do casamento em que as pessoas começam a fazer o quê? A se juntar sexualmente. Exatamente. Fora disso, qualquer contacto sexual que não seja dentro do casamento é transgressão do 7º mandamento. Então, em resumo é isso. Agora, Jesus vai dizer que isso inclui também a contemplação. Você contemplou uma mulher a ponto de você se atrair interiormente num contexto mais profundo. Estamos a falar de alguém que olhou, voltou a olhar, tal, imaginou aquela mulher, já está vendo ela na cama com ela, não sei o que quer. Ou talvez isso pode abranger também a questão de pornografias e quaisquer outras formas de sexualidade, assim, virtual. Tudo está dentro desse contexto. Toda a perversidade sexual. Estamos a falar de pedofilismo. Sim. Não é? E bestialismo. Exato. Incesto, homossexualismo. Está dentro não é? disso. Está dentro disso. Perversão. Lesbianismo. Exato. Na verdade, é muito interessante este estudo para todos que nos acompanham de lá de casa. Continuem colocando vossas questões, continuem comentando, mas há uma pessoa aqui que não vou ler o nome, não é? Mas a pessoa que sabe diz: como posso me livrar de um pecado de adultério? Porque estou tentando, mas não estou a conseguir. Está aqui o comentário, patente, não é? Eu gostaria que pudesse usar o número 86 40 45 130 para poder entrar em contato conosco aqui. Nós poderemos ajudá-lo, nós poderemos conversar consigo. 86 40 45 130. Gostaria que a minha produção pudesse colocar aí no rodapé para que aquele que quiser levar possa tirar o número de contacto 86 40 45 130, não é? 86 40 45 130 é o número que você poderá lançar as suas questões para estudos bíblicos. Poderá lançar as suas questões, poderá nos contactar para mais outras coisas, porque eu
pastor Flávio Chilundo e o pastor Francisco Manhece, estamos realmente atentos para você, para te explicar o que não possa entender. Se você não está aqui em Maputo, nós estamos. Acreditamos que em qualquer província onde você estiver, nós temos lá nossos colegas que poderão lhe ajudar em todo momento, não é? De forma certa e a tempo certo para poder compreender a palavra de Deus. Nos acompanhe sempre e esteja sempre conosco. Como posso me livrar de um pecado de adultério? Porque não estou a conduzir, estou tentando, mas não estou a conseguir. Por favor, entre em contato com este número aí no rodapé. Continuando com a nossa lição, não é? A prova do amor. Pastor, parece que estamos com muitos homossexuais aqui na cidade de Maputo, entre outros lugares. Os homens já são meninas, não é? E alguns homens não têm nenhuma atração por uma mulher e procuram mesmo por homens iguais. Há meninas que procuram também por outras meninas, não sentem nenhuma atração por um homem e dizem que são chamadas a procurar uma outra menina, não é? Ou por outra, tem um gene masculino, mas o sexo que eles portam é sexo feminino, mas o pensamento, o que eles querem, o que elas querem é realmente procurar uma mulher. Seria, na verdade, esta uma revelação que vem da parte de Deus ou mesmo é uma perversidade que vem da parte do inimigo? E qual é o conselho que o pastor dá aos nossos amigos que procuram satisfação sexual desta maneira? Bom, pastor, esse é um caso muito complicado e real, na verdade, nos nossos dias, não é? É um caso real. Infelizmente, a Bíblia proíbe, não é? A Bíblia proíbe em muitas passagens no Antigo Testamento. Nós vamos aqui ler alguns comentários, não é? Porque há irmãos que escreveram aqui, como por exemplo, o Simeão Chauk. O pastor diz que o quarto mandamento está no fundamento mesmo do culto divino. E ser tratado amanhã é melhor opção, pastores. O Figueiredo Moçambala diz: eu aceito, estou ansioso. Então, parece que estamos a ter aqui o aval dos amigos que estão lá de casa. O Rui, o Ricardo Rui, diz que agradecia que que amanhã falassem deste assunto. E ainda o Rui diz: obrigado, meus pastores. O estudo bíblico está a trazer muitas curiosidades. Que Deus seja louvado. Temos também comentário do Sumbane. Justino diz que ligado a partir da província de Niassa, distrito de Quamba. Força, pastor Francisco, a falar a verdade, não é? E por aí em diante temos muitos comentários. Temos muitos comentários aqui e nós continuaremos com o nosso tema e realmente estamos aqui para continuar com você. E o pastor Francisco parou exatamente a falar acerca da perversidade sexual, não é? Da perversidade sexual, como é o caso do homossexualismo, talvez de pessoas que gostam de fazer relações sexuais com animais, entre outros assuntos. E gostaria de que todos pudessem ficar atentos, porque o pastor Francisco já está de volta e ele poderá conosco continuar a comentar. Pastor Francisco, continue tomando a palavra e fique à vontade. Muito bem, pastor. Eu estava dizendo que, na verdade, este assunto do homossexualismo é algo que, infelizmente, está tomando campo, não é, nos nossos dias, mas não tem aval bíblico isso, não é? Nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Deus já dava muitas instruções sobre perversões sexuais no livro de Levítico, capítulo 17, 18, 19. Então, ele condena relações das pessoas com animais, relações sexuais com parente próximo,
em relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, não é? Então, tudo isso é condenado. E a carta do apóstolo Paulo aos Romanos também vai falar sobre esse tipo de situações, não é? No capítulo 1, Romanos capítulo 1, vai falar sobre uma onda de transgressão da lei de Deus, que por consequência faz com que Deus deixe as pessoas... Muito bem. Nota-se que ainda estamos a ter algum problema, mas enquanto temos esse problema, nós não vamos parar aqui, porque temos muita coisa a dizer. Por favor, coloque as suas questões, porque nós iremos continuar a conversar consigo e os nossos problemas aqui iremos, de forma certa, continuar a dizer. Para que não levemos tempo, realmente Deus condena as perversidades sexuais. O apóstolo Paulo fala de forma clara que não se pode fazer o homossexualismo e devemos realmente saber que o casamento deve ser entre um homem e uma mulher. É isso que a Bíblia Sagrada nos ensina. Depois disso, nós temos realmente o mandamento que se segue, que é o quinto, ou para outra, o nono mandamento, que fala sobre não dizer falso testemunho contra o próximo. As pessoas gostam muito de mentir, as pessoas gostam muito de fofocar, as pessoas gostam muito de falar todo tipo de mentira. As pessoas gostam de novidades e quando são novidades verdadeiras não gostam de ouvir, mas querem coisas um pouco falsas ou coisas um pouco agitadas, o que em algum momento nós chamamos de verdadeiras, não gostam de ouvir, mas o que nós às vezes chamamos de coisas um pouco agitadas, o que em algum momento nós chamamos de realmente chamamos de bifes, e nós precisamos deixar de mentir. Não podemos dizer falso testemunho contra o próximo. Vamos pedir que o pastor Francisco possa realmente entrar e falar sobre este mandamento que diz: não dirá falso testemunho contra o próximo, que é, neste caso, o nono mandamento da lei de Deus. Ok, muito bem. Muito obrigado. Estávamos mesmo com dificuldades, né? Mas eu estava realçando que a questão do homossexualismo não é bíblica, não é? Nem no Antigo nem no Novo Testamento, e nem no conceito científico, né? Já foram feitas várias pesquisas que gastaram milhões de dólares para tentar ver se pode haver um gene gay ou um gene homossexual, e os resultados foram negativos. Não há gene homossexual, só existem cromossomos masculinos e femininos, e no contexto bíblico, assim como na lógica tradicional, o gênero da pessoa é determinado pela orientação sexual. Se você nasceu sendo menina, tem orientação sexual feminina, tem um órgão sexual feminino, você é uma menina mesmo. Se você tem um órgão sexual masculino, você é um homem. Quer dizer, Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. Então, questões de tendências, não, mas eu me sinto mais homem, eu me sinto mais mulher, não sei o que, isso aí são questões mais psicológicas, não é? Que de acordo com a orientação que a pessoa recebe, de acordo com a entrega que a pessoa faz do seu... Como é que posso dizer isso? De acordo com o ambiente em que a pessoa se expõe, acaba moldando a sua maneira de ver as coisas, acaba moldando a sua cosmovisão. E a prova disso é que cerca de 30% de pessoas que se tornam homossexuais depois voltam à sua orientação original. Então, se fosse algo assim, original, então não chegaríamos a esse consenso. Ou não aconteceria essa volta para a sua naturalidade. Ok, muito obrigado. Temos o 10º mandamento: não cobiçarás. Exato. O que o pastor tem a dizer? Não cobiçarás. Cobiçar é desejar coisas que não te pertencem, não é? Cobiçar é desejar coisas que não te pertencem, mas no sentido de inveja, não é? Você vê o outro, fez alguma coisa, você, tinha que ter sido eu. Então, muito obrigado. Mais ou menos será que Jesus Cristo, quando veio na Terra, teve como pensamento mudar a lei?
Não, Mateus 5,17 vai dizer que eu não vim mudar a lei nem os profetas, mas vim cumprir. Aliás, a sua vida era uma vida de obediência, como fala João 15, verso 10. Nunca pecou. Nunca pecou. Então, se nunca pecou, significa que ele cumpriu os mandamentos, porque 1 de João 3,4 diz que pecado é transgressão da lei. Ele não transgrediu. Exatamente. Agora, pastor, acho que no início eu coloquei uma pequena questão, Exato. não é? E a questão foi, se Jesus disse eu não vim mudar, ou por outro, Jesus disse, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. E por que Paulo chega e diz, Salvação é pela graça. digo que vocês saibam que vocês são salvos pela graça. Isso é um dom de Deus, não vem do homem. Simplesmente porque a lei não foi dada para salvar. Como eu falei no princípio aqui, que Deus primeiro se apresenta como um Deus que salvou o seu povo. Agora está dando a lei. Então, a lei não foi dada para salvar. Às vezes confundem as pessoas, não, porque se a pessoa obedecer a lei, acha que vai ser salvo pela lei. Não, a lei não serve para salvar. Quem salva é Deus por meio da sua graça, que ofereceu Jesus Cristo na cruz, mas nós temos a responsabilidade de obedecermos a lei de Deus como se fosse um contrato de relacionamento entre nós com Ele. Acredito que amanhã teremos mais tempo de conversa e vamos bater um bom papo, não é? E vamos conversar sobre esta grande palavra. Antes que a gente vá para longe, gostaria de deixar o pastor Francisco a dar aqui as suas últimas considerações. Bom, muito obrigado, querido telespectador. Foi um grande prazer estarmos aqui juntos, não é? E o meu apelo, talvez, é que comece, pesquise a Bíblia, vá analisando e você verá que a lei de Deus é vigente nos nossos dias e sempre será até que Cristo volte. E você tem a responsabilidade de obedecer essa lei para nutrir o teu relacionamento com Deus. A prova do amor foi o tema de hoje. Muito obrigado, pastor. E nós aprendemos muita coisa. Falamos aqui dos 10 mandamentos e tratamos de forma detalhada. E o quarto mandamento que nós, até certo ponto, pulamos, iremos de forma específica tratarmos dele amanhã. E nós convidamos você pontualmente às 16 horas para que possamos conversar. E amanhã teremos mais uma novidade, porque convidaremos alguém aqui para cantar uma música especial para nós todos. No início do programa, assim como no fim. Teremos alguém aqui que vai nos apresentar uma música e nós convidamos você, partilhe, não é? Comente, faça questão e a partir do número 86 40 45 130 você poderá nos contactar de modo que você tenha estudos da palavra de Deus de forma gratuita. Que Deus te abençoe. Até amanhã. Podemos orar. Nosso Deus nos abençoe. Abençoe este estudo importante que nós tivemos hoje e permita que possa ficar em nossos corações. São graças que lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém.